Vou te mostrar algo. Veja isso. Você está vendo essa água limpa no copo? A água ela está totalmente limpa, mas veja que se eu adicionar um pouquinho de pó de café e mexer nela toda, aos poucos sua coloração vai ficando escura e a água que estava limpa, outra hora está totalmente suja. Uma pequena quantidade de pó de café, menos da metade de uma colher de chá, deixou a água totalmente suja por um pouco de uma colher de chá de café. O que eu quis mostrar para vocês através deste experimento foi o quê? Mostrar que o pecado ele começa no pouco, mas de repente ele se torna tão grande, que acaba sujando a nossa vida. Porque o pecado ele suja a nossa vida. O pecado ele faz a sujeira, ele nos traz a separação de Deus com a gente. Então, o que eu fiz ali foi para mostrar para vocês que uma pequena quantia, uma pequena dose de pecado que você ingessa pode se transformar em um grande pecado. O pecado é assim, começa no pouco, mas de repente ele transforma tudo ao nosso redor. O pecado ele começa no pouco, mas quando de repente, se não for controlado, ele suja e nos torna sujos diante de Deus. Porque o pecado ele é sujeira, o pecado ele é sujo e ele traz a separação do homem com Deus. E isso é péssimo. Mas louva Jesus Cristo, pois sua morte ali na cruz, ele nos purifica, ele nos limpa e aquela água suja e barrenta, aonde a gente caiu no pecado, somente Jesus Cristo que nos dá a água da vida e pela sua morte na cruz, o seu sangue derramado na cruz, ele nos limpa e nos purifica de todo e qualquer pecado. O pecado é algo que nos afasta de Deus. O pecado é algo que nos tira da presença de Deus. E um dos maiores pecados que os jovens nestes tempos, neste século, têm cometido, muitas das vezes, são nas áreas sexuais. Ou seja, pensamentos que não vão agregar em nada, falas sexuais, eróticas, pensamentos eróticos, sites aos quais os jovens hoje em dia vão lá a fim de obter um momento de prazer sem ser com a pessoa física e só apenas ali vendo o vídeo e se prazer. São pecados que os jovens nestes tempos têm feito e é pecado. Deus ele não se agrada no vício da pornografia, no vício de fazer relações sexuais antes do casamento. Ah, mas isso aí é baboseira. Ah, mas isso aí não tem problema. Beleza, meu amigo, minha amiga. Mas nesse vídeo eu vim aqui para te alertar, pois isso é pecado. Deus ele não se agrada e isso nos distancia de Deus. E todo o pecado tem uma consequência. Todo o pecado tem uma consequência. Por causa do pecado de Davi, ao olhar para Batseba e cometer um adultério, sendo que ela era casada com um soldado ainda assim do exército do rei Davi, mesmo assim ele vai, deita-se com a Batseba, mulher de Uri, e infelizmente ele comete adultério e peca. E ele peca contra Deus. E lá em Salmos 51 vai dizer: Senhor, perdoa-me, me purifica, lava-me. Você pode ter certeza que o que você cometeu, você está aqui nesse vídeo, foi porque você deve ter cometido algum pecado. Mas se você não cometeu, glória a Deus por isso. Mas se você está aqui e cometeu algum pecado, saiba que Deus pode te perdoar, porque o pecado de Davi foi perdoado. E olha que o que Davi fez foi abominável.
por causa desse pecado de se deitar com uma mulher que já era casada, a espada jamais se apartou da casa de Davi. E Davi ele sofreu muitas consequências por causa desse pecado. Porque o pecado, preste atenção, ele nos dá prazer momentâneo, mas o seu final, a sua consequência é pior do que o prazer. O prazer é momentâneo, mas a consequência é maior e mais estendoura, ou seja, mais estendida. Mas saiba, o que você cometeu tem perdão. Porque Davi pediu a Deus: Senhor, não me retires da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Se a gente se arrepender de nossos pecados, eu não sei o que você cometeu, mas o que você cometeu, saiba que tem perdão. Paulo ele vai dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39, que diz: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu quero dizer para você é que nada vai nos separar do amor de Jesus Cristo. Nada vai nos separar, a altura não, a profundidade não. Paulo ele diz: eu estou convencido de que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Mas saiba, o que nos separa não é o amor, é a intimidade com Deus. Conversar com Deus é o pecado. Somente o pecado, ele nos distancia, ele cria-se um muro entre mim e Deus. Não no seu amor, porque o amor de Deus continua, mas o relacionamento, a presença dele em nós, o seu espírito ativo em nós, ele não vai estar ativo. Por quê? Por causa do pecado. Mas saiba que Jesus ele te ama muito, e se você se arrepender de seus pecados, saiba que Jesus ele te perdoa. Eu quero fazer um questionamento para você que está até aqui nesse vídeo. Você é um porco ou você é uma ovelha? Pegue esse exemplo. Uma ovelha estava andando normalmente, de repente cai numa poça de lama. Ela ao cair logo se levanta. Depois vem um porco, cai nessa lama e o porco fica por lá mesmo. Bom, a gente sabe que a ovelha, ao cair num poço de lama, numa poça de lama, ao cair, logo ela se levantou, pois ela não queria estar ali na sujeira, né? Uma ovelha limpa, bonitinha, logo se levantou, saiu. Agora, o porco que caiu numa poça de lama, ele não quis sair dali. Por quê? Porque é o habitat natural dele. Mas aí agora você deve estar se perguntando, mas e daí? O que eu tenho a ver com a ovelha e com o porco? Bom, a ovelha somos nós que caímos no pecado, que é a lama, e logo saímos, porque Jesus nos purifica. Mas existem pessoas que são como os porcos, que caem no poço de lama e por lá ficam, e eles não querem sair de lá. Por quê? Porque eles estão tão afundados, tão atolados nesse pecado, que é difícil sair. Somente no poder de Jesus, somente no arrependimento verdadeiro e dizer: Senhor Jesus, me ajuda, é que essa pessoa ela consegue sair dessa lama do pecado. Aí, mais uma vez, eu te pergunto: você é porco ou você é uma ovelha? Você é uma ovelha que cai no pecado e logo sai? Ou você é um porco que cai numa lama cheia de pecado e fica por lá mesmo? E quanto mais tempo que a gente fica no pecado, mais difícil é da gente controlar ele. E eu pergunto: você é um porco ou uma ovelha? Se você é porco, saiba que o quão difícil é o que você está passando. Jesus ele pode te ajudar, mas você tem que se arrepender de seus pecados. Você tem que pedir: Senhor Jesus, me ajuda a sair desse pecado.
Deus ele tem um perdão sobre sua vida e te promete te ajudar a sair dessa atolice. Você está atolado pela lama do pecado, Deus ele vai te ajudar, Jesus ele vai te ajudar a sair dessa poça de lama que é o pecado. Para concluir, eu quero dizer o que Isaías 53 vai dizer lá no seu versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus na cruz foi moído, transgredido pelos transgressores, que somos nós, os pecadores. Jesus ele levou o seu pecado. Jesus ele levou o meu pecado. Jesus ele levou o pecado de toda a humanidade por você. Então, faça a morte de Cristo valer a pena em sua vida. Se arrependa de seus pecados mais uma vez e pode ter certeza que Jesus ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado, pois ele te ama. Não brinque com o pecado, porque o pecado ele é sério. O pecado ele é sério. Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.